De volta com o Educador em Entrevista, agora aqui na companhia da Débora Caran. Débora, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Muito boa tarde a vocês, eu que agradeço sempre estar aqui para o nosso bate-papo. Perfeito. Bom, nós tivemos umas manchetes, né, ruins nesse final de ano, né, ligadas aí à questão animal, e é sempre bom a gente discutir um pouquinho dessas questões, né. Primeiro, né, na questão da atuação positiva da polícia aí, né, desbaratando uma rinha que envolvia mais de 40 pessoas, né, com brigas aí de cães. É um absurdo que ainda hoje em dia a gente tem um volume tão grande de pessoas se mobilizando para um ato tão brutal, né, Débora? Concordo com você e acho de um primitivismo extremo isso. Qualquer tipo de rinha envolvendo animais. A gente está falando dos pitbulls, mas a gente tem até hoje rinha de galo, que são proibidas, inclusive por lei. Sem dúvida. E as pessoas envolvidas, a gente costuma pensar assim, será que é o animal mesmo que é irracional? Porque você envolver dinheiro e criar uma raça para que ela ataque um outro da mesma espécie, gente, nós estamos no século XXI, não tinha mais que ter isso como meio de vida para alguém. Não, é inadmissível. E quando a gente observa o perfil de algumas pessoas que estavam na prática, né, inclusive um veterinário, por incrível e absurdo que pareça, né, você percebe que não é uma questão da pessoa ter aquilo como sobrevivência, né, as pessoas têm de onde tirar a sua sobrevivência, então não dá nem para alegar essa questão. E mais do que isso, né, depois já veicularam há alguns dias alguns vídeos dos animais que foram resgatados, né, inclusive juntos, brincando, né? Então a gente acaba observando o quanto a interferência humana está ligada a essa agressividade ou não. Muito ligada. A gente tem um animal, quando a gente tem um animal e a gente dá carinho para esse animal e não expõe ele à agressividade nem com outra pessoa, nem com outro animal, ele se torna sociável. Então, é assim que tem que ser, porque fala canes domésticos, porque ele é domesticado. Agora, nós vemos um outro tipo de objetivo nesse caso, e não tem mais por que ser assim, esse primitivismo extremo. Perfeito. E a gente observa hoje no país uma legislação dura, felizmente, né, uma atuação pontual, né, você citava a questão aí até das rinhas de galo, né, há um tempo atrás nós tivemos uma que, né, apreendida, desbaratada na própria cidade, mas observar justamente isso, né, o dano que a gente causa ao animal e que pode refletir nas próprias pessoas, né, porque muitas vezes esses animais acabam atacando também as pessoas à volta. Com certeza. É o que nós estamos aqui conversando. Quando você tem um animal que você sociabiliza ele no seu meio de vida com o seu outro vizinho ou com o seu parente, esse animal, por mais que ele tenha uma agressividade de dominância, que a gente chama, a gente tem meios como, não retirar ela totalmente, mas a gente tem meios de controlar essa agressividade, sociabilizando o animal. Agora, nessa maneira que foi feita, esse animal tem o objetivo de atacar outro animal. E se ele ataca outro animal, ele vai atacar outro de outra espécie, que somos nós, ou outra espécie animal. Nós tivemos aí, né, um ataque, né, que um jovem defendeu uma criança, inclusive, né, de um ataque de um cão. Muitas questões na internet também, né, a respeito de que o cão era do jovem, não era, né, e daquele momento de agressividade. Mas o que a gente observa no vídeo, né, é a questão da resistência do animal em soltar, né, e em continuar o ataque, né, é o que o Cláudio coloca, né. Isso tem a ver com o instinto. O que acontece nesses casos? Olha, esses animais, na verdade, eles foram criados assim a partir do
do Bull Terrier e do American Staffordshire para pastoreio e para que eles pegassem o pé do boi quando o boi fosse fugir da manada. Então, assim, eles têm uma mordida, assim, de tonelada para pegar e segurar. Então, isso é instintivo no animal. Bom, aí nós trouxemos esse animal para a cidade. E esse animal vindo para a cidade, ele acha que instintivamente ele tem que pegar a presa dele e não largar. Então é aonde que tem a resistência desses animais em dar a mordida e prender. E prender e chacoalhar. Muitas vezes eles não só prendem, eles prendem e chacoalham, porque eles têm o instinto também de derrubar a presa dele, que é o que foi ensinado para ele quando esse animal foi criado. Por isso, né, outra questão também é que esses animais eram criados em campo aberto, queima energia, tem espaço. Né, por isso também pensar na qualidade de vida que está se dando para esse animal na cidade. Sim, é o que a gente preconiza. Um animal, ele precisa de espaço. Se você não tem espaço na sua casa para um animal desse, não estou falando para você não tê-lo, mas você vai ter que dar um jeito desse animal gastar essa energia que ele está guardando dentro da sua casa. Bom, o que eu recomendo? Eu recomendo, se você não tem tempo para passear com o seu animal, que você contrate uma pessoa para fazê-lo, e que essa pessoa ela também tenha o entendimento do que esse animal precisa, de gastar aquela energia que ele fica guardando na sua casa. Então, assim, não é para não ter o animal, mas é para você saber como ter esse animal. Perfeito. Né? Uma questão também que a gente vê que muitas vezes as pessoas não utilizam é a focinheira na hora do passeio, né? E que deveria ser um item de rotina mesmo. Né? Sim. Inclusive ela é lei, né? No estado de São Paulo, ela é lei, a focinheira para esse tipo de animal, Rottweiler, Pitbull, Pastor. Só que o que acontece? Um proprietário sai para passear com o seu animal com a focinheira. O outro proprietário não sai. Esse que sai com a focinheira fala assim, se aquele ali vem atacar o meu cachorro vai ficar sem defesa. Então acaba que todo mundo não sai com a focinheira. Se fosse um consenso, né, e todos que saem, e tipo assim, em horários diferentes também, vamos dizer assim, que as pessoas podem se programar, mas é uma coisa para se conscientizar também. E observar isso, né? Porque é um gesto simples que evitaria muitos dos problemas que a gente observa aí, né? E que teria também uma qualidade para o próprio animal. Certo, né? Com certeza, é isso mesmo. A gente precisa... A gente quer o animal daquela raça, mas eu penso que as pessoas deveriam se informar um pouco. A raça não é brava, a raça não é agressiva. Agora, quem torna ela brava e agressiva somos nós. Então, assim, sempre que tiver um animal, contrate um adestrador que saiba, porque o adestramento não é só o adestrador também, o adestramento é nós proprietários, o adestrador, às vezes uma medicação natural para poder relaxar esse animal também, não que ele vai perder a agressividade por dominância, é isso que eu falei, quando o animal é dominante, ele tem a agressividade por dominância. Mas isso pode ser controlado.
né, infelizmente, das notícias ruins aí que a gente viu ligadas ao mundo pet, né, nos últimos dias na mídia, né, e a última, infelizmente, né, foi a questão do garoto Luiz Fernando Teixeira, de 10 anos, que foi morto após ser atacado por 6 cães em um terreno na zona sul de São Paulo, né. Quando se pensa, né, nesse ataque especificamente, né, ele pulou no terreno para resgatar uma pipa e esses animais estavam lá, né. O que a gente já tem alguns reflexos da mídia é que seriam, né, cães mal cuidados, né, e que não estavam tendo os cuidados adequados. Isso é um fator que também, né, a gente acaba notando em vários ataques, né. Olha, isso é verdade. Quando o animal é maltratado, ou ele fica numa chuva, ou ele fica no sol quente, não tem alimentação adequada, não toma água, para isso desperta nele a agressividade. Então, assim, o fato do menino entrar nessa propriedade que era particular, esses cães talvez estejam sendo criados dessa forma, sem uma alimentação adequada, no tempo, já para despertar uma agressividade. Infelizmente, ele teve a infelicidade de pular nesse terreno, né, para pegar a pipa, e os animais reconheceram ele como uma presa, né? Então... se fala também da questão da legislação municipal lá de São Paulo, né, que obriga a instalação de placas visíveis nos portões, né, de entrada de todas as residências do município onde houver animais ferozes, avisando a existência, né, desses animais e da quantidade, né, e que no terreno citado aí não havia isso, né, eles ainda procuram pelo dono do terreno e pela pessoa responsável aí, né, pelo trato desses animais. Também é um outro fator aí a se colocar, né? Porque quando a gente vê fotos da estrutura do local, você vê que era um local que tinha concertinas, que tinha toda uma estrutura de segurança, né? E o acesso foi feito lá por um portão, etc. Também da questão das duas pontas, né? De fato, quem tem a propriedade, né, fazer o emplacamento, todas essas ações, mas eu acho que também é um alerta para todas as famílias, né, nesse período de férias, em que as crianças, né, ficam mais pela rua, brincam com pipas, com bolas, etc., de se informar e não, né, informar as crianças para não pularem em locais que não conhecem. Olha, isso é verdade, Luciano. Por favor, gente, orientem seus filhos, como o Luciano disse. Agora, nas férias, as crianças soltam pipas e tudo. Até na casa da gente aqui, às vezes cai uma pipa, às vezes você vê uma criança em cima do muro. Não que você tá achando ruim, que não vai roubar nada seu, mas, por exemplo, se a criança cai, né, também tem a mesma fatalidade de cair, quebrar um pescoço, alguma coisa assim. Então a gente tem que dar essa orientação de não pular em terreno alheio, em casa alheia, porque o mesmo que um pitbull fez, um cachorrinho pequeno pode avançar e morder, e pode ser uma mordida bem dolorida. Mesmo que você revide, mas você vai machucar do mesmo jeito se o cachorro for pequeno. Perfeito. E a gente acaba observando isso, né? Ao longo dos anos, a gente tem matérias nesse sentido, não só do ataque de cães, mas de crianças que se ferem em sistemas de segurança, em concertina, em cercas e etc., mesmo com toda a informação, né? Então é um processo de educação aí que a gente tem que passar de toda forma. Também nesse caso, né, como a gente já citou, né, tem a questão dos cães aparentarem estar mal alimentados, enfim. Então, de novo, a questão dos maus tratos como um fator também que acaba contribuindo com esse ataque. Isso, certeza. O animal ele é estimulado a ser agressivo
Porque ele está passando fome, sede, frio e muitas vezes medo, porque eles apanham também, né, para serem agressivos. Então, eles também vão atacar uma pessoa por medo do desconhecido. Perfeito. André e Vanessa, né, parabenizando pelas colocações. Colocando nesse caso, né, dos animais mais agressivos, existe tratamento? Como proceder com um animal que instintivamente é um pouco mais agressivo? Olha, a gente tem que pensar o seguinte: quando você tem um animal agressivo em casa, você tem que ver se você já pegou esse animal agressivo, se ele é agressivo de filhote. Então, o que acontece? Você tem meios para controlar essa agressividade. Como? É um trabalho em conjunto. O veterinário, a família, o adestrador. Por quê? Porque às vezes esse animal vai ter que tomar algum tipo de medicamento para dar uma controlada nessa agressividade. Quem faz isso é o veterinário. O adestrador, ele tem que ser um adestrador que sabe sociabilizar esse animal. A maioria, com certeza, a gente espera que essas pessoas saibam. E a família tem que colaborar com as instruções dadas pelo adestrador. Porque, agora, a agressividade é uma relação de dominância na natureza. Então, assim, tirar totalmente ela você não consegue, mas controlá-la você pode. Perfeito. E está muito na questão, e a gente percebe isso no comportamento do dono, de dar a estrutura adequada, de dar atividades para o animal, que a gente sabe que o animal sem atividades também, né? Hoje a gente vê que o grande mal do século com a humanidade são os problemas psiquiátricos e psicológicos, e dos animais também. Sim. Né? Os animais, eles estão vindo ao consultório veterinário com problemas psicológicos que muitas vezes o dono passa para eles. Olha, depressão, raiva, angústia, ansiedade, tudo isso você vai passar para o seu animal. Então, assim, quando você tem um problema, consulte um veterinário com seu animal, consulte um veterinário que tenha essa parte de comportamento animal e que ele vai te dar um direcionamento no que está acontecendo, no que pode ser feito, no que pode ser controlado. Uma vez não foi comigo, mas com uma colega, ela teve que cuidar de um Lhasa que era muito agressivo em casa e mordia todo mundo. A proprietária não conseguia fazer carinho no animal. Então, esse animal passou por vários profissionais, chegou a tomar medicamentos tarja preta humanos e, infelizmente, não foi conseguido controlar essa agressividade do animal e o animal teve que ser, infelizmente, sacrificado na época, porque ele estava numa situação que não tinha mais o que ser feito. Infelizmente, a gente não quer falar, mas infelizmente teve que ser sacrificado. Débora, eu quero agradecer a participação, a presença conosco, né? Eu acho que fica o alerta aí, né, desse cuidado redobrado que as pessoas têm que ter, né, na sua rotina. Não esqueçam focinheiras de animais de grande porte ou que tem tendência mais violenta aí. Cuidado com as crianças na questão dos terrenos, né, de não pular em locais desconhecidos. Eu acho que esses casos tão recentes, né, demonstram isso, né, e qualquer questão de maus tratos, denuncie, é crime. A gente viu essa questão da rinha e a gente tem que ficar em alerta. Obrigado pela presença, pela parceria sempre. Vamos esperar aí, né, que o próximo ano a gente tenha notícias boas apenas do mundo pet para compartilhar. Gente, eu que agradeço sempre vocês, eu estou sempre à disposição. Vamos ter em mente, gente, o seguinte:
quando a gente quer ter um animal dentro de casa, hoje em dia a gente tem que pensar muito, porque você tem os gastos referentes ao animal, você tem que dar qualidade de vida para o animal e assim, se esse animal tem algum problema de agressividade, procure alguém de sua confiança, um médico veterinário da sua confiança, para te dar uma orientação do que fazer. A orientação não é só medicamentosa, a orientação é familiar, um adestrador e um médico veterinário. Como eu disse antes, a agressividade por dominância, você não consegue acabar com ela, mas você consegue controlá-la. O animal, ele te dá o bem-estar, mas você tem que dar o bem-estar para ele em troca. Animal não foi feito para agredir outra pessoa e não foi feito para agredir da espécie ou da raça de outra, entendeu? Então, assim, nós temos que ter essa noção e isso não pode, essas rinhas não podem mais acontecer, porque isso, como eu disse antes, é de um primitivismo extremo, de uma má intenção assim absurda de ter um animal dessa forma. Maus tratos é crime, gente. Denuncia sim. Não deixa um animal ser maltratado próximo a você. Procure as associações, vá fazer um boletim de ocorrência, não fique com medo, porque o seu medo está proporcionando maus tratos para um animal. Se você não merece maus tratos, o animal também não. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para desejar um feliz ano novo para todos, muita paz, muita saúde, harmonia e muito sucesso. E estou sempre à disposição de vocês, Luciano. É um prazer imenso estar aqui. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.